Livro dos Salmos, Salmo de número 32, do verso 1 ao verso 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O Salmo de Davi, um salmo que trata sobre pecado. Esse salmo muito interessante pode ser relacionado com o Salmo 51, quando Davi reconhece diante de Deus o seu pecado pelo adultério com Betseba. Mas o grande detalhe deste texto é pecado não confessado, pecado escondido, ou seja, o engano do próprio pecador, porque Deus conhece os nossos pecados. O Salmo começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Na condição de pecadores em que vivemos, sabemos quão difícil é. Mas o apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus ele é fiel e ele é justo para perdoar pecados. Ele perdoa quando os pecados são confessados. Mas quantas vezes nós escondemos os nossos pecados? Quantas vezes de alguma forma nós queremos mascarar o nosso pecado? Queremos deixar ele escondido, talvez com vergonha até mesmo de confessar diante de Deus. Mas Davi, ele passa por um momento tão complicado quando ele esconde para si o seu pecado. Ele diz que ele sofreu. Davi diz que ele passou por momentos de angústia por estar escondendo o seu pecado. Ele diz que envelheceram os seus ossos e dia a dia ele sofria porque a mão do próprio Deus pesava sobre ele. Dia e noite, e o seu vigor se tornou como sequidão de estio. Esse era o momento em que Davi se via diante do próprio Deus, o Deus Santo, o Deus Eterno, o Deus que perdoa. Mas o texto não para por aí. O texto vai dizer, o salmista vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Nós temos um grande desafio, o desafio de vivermos longe do pecado. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. A Bíblia nos ensina a dizer não àquilo que é contra a lei do Senhor, aquilo que é uma transgressão à lei. Mas em determinados momentos das nossas vidas nós caímos. Mas o pecado não pode ser escondido. O pecado ele deve ser confessado. E o salmista, reconhecendo isso, ele confessa o seu pecado. Confessarei o meu pecado ao Senhor e as minhas transgressões, e o Senhor vai perdoar, é o que ele diz. Toda iniquidade foi perdoada. E aí o salmista vai encerrar o salmo, vai continuar a sua escrita, demonstrando a diferença que faz quando o seu pecado é confessado. Confessemos os nossos pecados. O pecado não confessado traz consequências para as nossas vidas. O pecado não confessado traz grandes problemas para as nossas vidas. Precisamos confessar, porque temos um Deus que ouve a nossa oração. Temos um Deus que perdoa os nossos pecados. Cristo Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. O escrito de dívida que estava contra nós foi cravado naquela cruz para que tivéssemos os nossos pecados confessados e perdoados. Então que nós possamos diariamente nos colocar diante do Senhor, confessando os nossos pecados. Não esconda os seus pecados. Confesse ao Senhor e tenha as suas transgressões perdoadas, porque o amor de Deus está sobre as nossas vidas e Ele pode nos perdoar.